Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia desta quarta-feira, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivesses vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus continua, o Evangelho de Mateus continua esta crítica de Cristo aos fariseus e aos mestres da lei. Hoje queria trabalhar uma outra realidade própria destas críticas que foram feitas. Qual que é a grande questão aqui também? Veja, os mestres da lei e os fariseus, eles se resumiam a conhecimento e cumprimento da lei pela lei. E aqui está um ponto muito importante. Isso é reduzir a lei de Deus. É simplificar a lei de Deus apenas num processo de cumprimento. As leis de Deus, elas têm um sentido maior. Os mandamentos, eles têm um sentido maior. A própria religiosidade, ela tem um sentido maior. Não é apenas cumprir a lei por cumprir, mas é se aproximar de Deus e dos irmãos. A experiência com Deus, a busca, a vida religiosa é uma experiência de aproximação a Deus e aos irmãos. Esse é o ponto essencial da Sagrada Escritura. E volto a repetir aquilo que Jesus há poucos dias aqui já tinha comentado sobre as principais leis, aquelas que resumem todas as outras. Então, quando a religião ela começa a ser vivida desta maneira, apenas como cumprimento, ela se torna algo sem sentido. Sem sentido. E mais, a pessoa que começa a viver, a reduzir a experiência de Deus ao cumprimento de leis, ela passa a viver essas realidades apenas para poder satisfazer o seu ego, para poder julgar os outros que não conseguem como eu, disputas de ego e de poder, para poder, disputas vaidosas do ego, para poder dizer: eu cumpro mais do que você, eu sou mais santo do que você, eu sou mais fiel do que você. Isso é um desvirtuamento. Veja que ao invés de me aproximar de Deus e dos irmãos, viver desta maneira acaba me afastando de Deus e dos irmãos. Porque não importa tanto a experiência de Deus, mas o cumprimento da lei. Não importa tanto a relação com os outros, a compaixão, a misericórdia, mas importa que eu faça. E inclusive que se o outro não faça, que ele seja expulso, que ele seja afastado. Então, acaba sendo um desvirtuamento, uma deformação da experiência de Deus. É por isso que Jesus ainda vai citar o exemplo, porque não era daquele tempo de Jesus, mas o problema já vinha de muito antes. Ele disse: olha, seus pais mataram os profetas, seus pais perseguiram os profetas, seus pais não acreditaram, não fizeram a experiência de Deus suficiente para poder olhar para os profetas e perceber, discernir que quem falava por meio deles era Deus. É por isso que não adianta nada você dizer assim: se nós estivéssemos lá, nós não deixaríamos os profetas serem perseguidos. Isso é uma besteira. Hoje vocês não acreditam em mim.
Eu que sou o Messias que vim, vocês não conseguem reconhecer. Por quê? Pela falta da intimidade com Deus. Pela falta da experiência mais profunda com Deus. Este é um grande mal. E é um risco, porque é um mal que nós podemos viver também nos dias de hoje. Começamos a querer cumprir todas as nossas obrigações para ficar livres destas obrigações o quanto antes. Seja com relação aos mandamentos, seja as devoções que nós resolvemos colocar no nosso caminho. Não, deixa eu rezar logo esse terço, deixa eu rezar logo isso aqui, deixa eu fazer logo isso daqui para poder ficar livre, para poder ter feito o que eu preciso fazer no dia de hoje. E a experiência com Deus? E aquele santo terço que deveria te levar a uma experiência com Cristo? E aquela leitura, aquela lexio divina da Sagrada Escritura que você fez correndo para ficar livre, para não deixar para a noite, mas não deixou que aquele momento, aquela experiência lhe fizesse se aproximar de Deus. Entende? Eis a grande questão. A questão está na intimidade com Deus. É por isso que também nós precisamos aprender a nos aprofundar no significado dos mandamentos, no significado do que a igreja nos ensina, né? No significado de cada uma dessas devoções que nós fazemos, para não fazer a coisa tudo de maneira sem sentido, fazer por fazer. Não, nós temos que nos aprofundar no conhecimento destas realidades, né? Para que nós possamos compreender melhor a ação do Espírito, que por meio da igreja nos ensina coisas novas. A gente só vai, não, então tá bom, vamos fazer, acabou. Não é assim que funcionam as coisas. Quando nós aprendemos o sentido das devoções, dos mandamentos, daquilo que a igreja nos propõe, nós também aprendemos a fazer aquilo, ou a aceitar aquilo de maneira completa. Não somente por obediência ou por obrigação, mas com o coração. Poxa, agora eu entendo. É isso mesmo. Eu concordo com isso. Agora eu consigo vivenciar isso de uma maneira mais profunda. Então, nós somos chamados a não viver na superficialidade das coisas na vida religiosa. Não. Nós temos que nos aprofundar sempre mais para ali encontrar o Senhor. Convido você, feche os teus olhos por um instante. Nós queremos pedir ao Senhor, por meio da força da palavra de Deus, desta palavra, que Ele nos ajude, que Ele instigue o nosso interior para que nós queiramos nos aprofundar no sentido de tudo aquilo que Ele nos dá. Para que nos aprofundando nós possamos encontrá-lo ali. Nós queremos nos dar sentido a todas as coisas. Nós queremos, inclusive, ser instigados para que nós queiramos estudar mais, conhecer mais, para não ficarmos na superfície. O Senhor nos convida a ir para águas mais profundas. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver esta realidade. E sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.